Porque aqui tá o Bolsonaro, o exame do Bolsonaro. O Bolsonaro aqui. A reunião do Bolsonaro. O Bolsonaro aqui, ele consegue ser maior do que o vírus, cara. Ele rouba o protagonismo. Ele rouba. É uma infecção viva. Ele faz o esquema. Mas você acha que esse negócio do vírus, porque eu estava conversando até com o Alba outro dia, isso aí acabou caindo no colo dos conservadores, né? Acabou caindo no colo do Trump, acabou caindo no colo do Boris Johnson, acabou caindo no colo desses caras e pro cara da canhota, que a gente chama carinhosamente, aí é o democrata, tal, não sei o quê, os canhoteiros, isso aí é uma bênção que caiu do céu para esses caras, né? Você vê o Andrew Cuomo. O Andrew Cuomo, ele parece o Dória aqui. Acho que o Dória assiste o negócio dele e faz aqui. É mesmo discursinho e também não dá solução nenhuma. Bolsonaro não tem solução. Será que o povo americano é tão tolinho assim que vai achar que a crise econômica e a crise do vírus é responsabilidade direta do Donald Trump? O que você acha, Ana Paula? Olha, acho que são duas coisas. Realmente, a bomba caiu num momento onde os conservadores estão no poder em grandes potências no mundo, em países de grande representação na América do Sul, como o Brasil, por exemplo. Isso aí é fato. Eu acho que existem algumas diferenças entre... muita gente fala assim para mim, Ana, pergunta se... dá para comparar o Trump com o Bolsonaro. Eu falo, não dá, gente. São dois personagens totalmente diferentes, assim, mas totalmente. Mas o cenário que eles foram eleitos pré-eleição, durante a eleição e agora pós-eleição, eles são absolutamente iguais. Aquela coisa de Trump malvadão o dia inteiro, 8 mil processos de impeachment sendo abertos porque ele teve um caso com uma atriz pornô, porque isso, porque aquilo. E eu tô vendo a coisa se repetir no Brasil. Todo dia você abre o jornal e fala, pronto, agora vão querer empichar o Bolsonaro de novo. Acho que a diferença é aqui nos Estados Unidos, a América é um país, os Estados Unidos eles são um país acostumados com guerras, com crises. E sempre que isso acontece, existe uma força natural do DNA americano de se aglutinar em volta do seu presidente, independentemente se ele é democrata ou republicano. Os tempos estão diferentes, né? A animosidade política está muito exacerbada, está muito grande, está muito latente. Eu tenho visto aqui nos Estados Unidos alguns governadores democratas usando a pandemia como uma arma política, como a gente está vendo aí no Brasil, mas alguns também estão colocando a política de lado e trabalhando em prol da sociedade. Por quê? O americano é pragmático. O que está dando certo? A economia está bem? A economia estava muito bem. A gente estava vendo aqui um dos menores índices de desemprego da história dos Estados Unidos antes da pandemia. Na casa ali dos 3,5%. Muito, muito baixo. Desde 1969 a gente não via números assim. A gente andava nas ruas, eram assim, placas, contratando. A economia estava muito aquecida. O Trump passou uma reforma tributária aqui em 2017 que trouxe um estímulo muito grande para a economia. Isso ajudou muito. Então, isso tudo, no meio da pandemia, o democrata moderado, não aquele fã de pompom do Bernie Sanders, um socialista louco que entrou aqui no cenário político americano, né, há algum tempo, e que tem uma legião de fãs aí dos millennials, né, porque o millennial quer coisa de graça, né, ele quer o 0800 que a gente fala aí no Brasil. Claro, quer Wi-Fi grátis. 4G. Quer o Wi-Fi lógico. Então, essa turma aí que vota no Bernie Sanders, né, que agora está fora da corrida eleitoral americana para esse ano, agora é o Joe Biden, essa turma aí é uma minoria, só é muito barulhenta. A turma dos democratas moderados, dos republicanos, dos conservadores, libertários, enfim, essa turma está preocupada com números econômicos também, porque essas pessoas sabem que no meio dessa pandemia, vidas humanas, obviamente, são importantes, mas no grande esquema, né, na grande floresta que eles fazem aqui, uma economia destruída pode trazer muitas mortes também no futuro. Para vocês terem uma ideia, depois daquela crise
e aí o Sami pode falar para a gente sobre isso. Depois daquela crise de 2008, aquela crise da bolha imobiliária, a Universidade de Oxford fez uma pesquisa do número de suicídios em 2009 e 2010, logo depois da crise. E o número foi nas alturas, explodiu em 2 anos. Eles acharam mais ou menos entre 10 mil e 12 mil, que eles chamam hoje, dentro da pesquisa da universidade, suicídios econômicos nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, a gente tem que trazer um pouco de honestidade ao debate, que não é só isso ou é só aquilo. É isso, é aquilo também. Então, parece que no Brasil, hoje a gente é assim, se você é de direita, você defende a cloroquina. Se você é de esquerda, você não. Se você é de direita, você defende a saúde econômica também. Mas se você é de esquerda, você é #fica em casa. Por que a gente não pode tentar combinar um pouco de tudo, né? Um pouco daqui, um pouco dali, e tentar debater uma coisa dentro, soluções dentro de uma pandemia que é inédita e que, na verdade, gente, pelo que a gente vê, os especialistas falando, é erro atrás de erro. É um pico que nunca chega, é uma curva que nunca se achata, é querer colocar uma receita que aconteceu na Itália ou na Califórnia para o Nordeste, para a Bahia, para o Rio Grande do Sul, para a Suécia. O mundo é muito diferente, não tem como a gente pegar uma receita, copiar, colar e falar, olha, agora isso aqui para todo mundo. O que nós temos que sempre vigiar, e isso eu estou batendo muito nas minhas redes sociais e nos meus artigos, é a nossa liberdade. Eu acho que no Brasil, diferente daqui um pouco, aqui o americano ele tem na própria Declaração de Independência, na própria Constituição, liberdades muito protegidas, e isso é muito intrínseco no americano, independentemente ali da vertente democrata ou republicana. E no Brasil, eu fico atônita aqui assistindo esses governadores abusando de poderes que não têm, colocando leis que não existem em ordens executivas, tolindo liberdades individuais, direitos civis, de uma maneira que eu conto aqui para os meus amigos americanos, democratas, né? Porque eu moro na Califórnia, o que eu mais tenho aqui é amigo democrata, e eles ficam absolutamente chocados com o silêncio e essa inércia que o brasileiro entrou em relação a peitar mesmo governantes que estejam tolindo as liberdades mais sagradas de qualquer indivíduo. Então, a gente tem que começar a bater nessa tecla. Eu não estou falando para a gente se rebelar, esquecer, vamos tirar máscara, todo mundo ir para a rua, não. Mas a gente tem que preservar muito as nossas liberdades. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã desse cara aqui, do Reagan. E ele tem um discurso de 1987 que ele fala que a liberdade ela está sempre a uma geração de ser extinta, porque a liberdade ela não passa na corrente sanguínea de geração para geração. Toda geração a gente tem que proteger a nossa liberdade e os nossos direitos civis. O que eu estou vendo no Brasil é um absurdo, governadores com projetos autoritários, e a ditadura imaginária que tanto falaram que ia acontecer no governo Bolsonaro, na verdade, não, é o contrário, está acontecendo com os opositores. Mas isso tudo, gente, o que eu estou vendo dessa pandemia é que é uma pandemia que colocou máscaras, né, no mundo inteiro, está arrancando outras tantas máscaras da cara de muita gente.